aqui neste lugar, nessa noite. Venha, Senhor, fazer grandes maravilhas no nosso meio. Abençoa o teu servo, Senhor. Ser com ele. Usa-o para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Paz do Senhor, igreja? Ui. Paz do Senhor, igreja? Amém. Assim está bom. Podem se sentar. Irmãos, desde já quero agradecer a oportunidade. Quero também trazer os cumprimentos da Igreja de Portimão. É muito bom estar aqui. E eu emociono-me muito quando vejo as crianças representando. Nós hoje também tivemos o nosso culto de Páscoa em Portimão e tiveram o teatro infantil, foi muito bonito. Eu fico comovido porque nós começamos a ver as crianças desde pequeninas a entender a palavra e, de certa forma, a vivê-la. Aquilo que eles passam, quer queiram, quer não, começa a interiorizar dentro delas. E o Senhor ensinou-nos. Aliás, o Senhor disse para nós ensinar os nossos filhos o caminho que eles deveriam andar, para quando crescer não se desviarem dele. E desta forma as crianças vão aprendendo, desta forma as crianças vão tendo uma vida com o Senhor. Amém? Irmãos, eu vou deixar aqui um tema na mensagem, que é: Jesus é o Cordeiro Pascal e único Salvador. Para tal, eu gostaria de convidar a todos a abrirem Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Hoje vou fazer uma pregação temática. Vou usar apenas o texto, mas vou-me focar mais num tema específico, que é a Páscoa. E na carta de Filipenses, Paulo escreveu o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremanentemente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, nós este fim de semana estamos celebrando a Páscoa. Começou na Sexta-feira Santa, algo que há muitos anos atrás foi, de certa forma, devastador para a humanidade. Foi muito triste, mas hoje cumpriu-se um grande milagre, uma profecia. No domingo de Páscoa aconteceu algo sobrenatural. Como o presbítero falou no início, no mundo celebram a Páscoa de uma forma errada. Eles valorizam muito um tal de coelho, um coelho que põe ovos de chocolate ainda por cima. Não sabia que coelho punha ovos. Mas nós não celebramos esse tipo de Páscoa. Nós celebramos a verdadeira Páscoa. A Páscoa que o Senhor nos deixou na sua palavra. Mas como é que foi a primeira Páscoa? Como é que aconteceu a primeira Páscoa? Para isso nós precisamos de ir ao Antigo Testamento, para entendermos o que aconteceu no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós aprendemos que o povo de Israel foi a nação escolhida por Deus para o representar nesta terra. Quando dizemos que foi escolhida por Deus para o representar, nós não estamos a dizer que todas as outras nações estavam excluídas de conhecer a Deus. Mas Israel
tinha a missão de representar Deus na terra, para contagiar outros povos. Só que nem sempre foi assim. Por muitas vezes o povo de Israel pecava, o povo de Israel desobedecia, e nós sabemos que a desobediência traz consequência. Uma dessas consequências gerou-se no Egito, quando o povo ficou escravo. E ficou escravo durante 430 anos. Ao fim de 430 anos, o Senhor ouviu o clamor do seu povo. O Senhor ouviu os gemidos do seu povo. E o Senhor decidiu libertar o seu povo. Eu não vou debruçar muito nessa história, é só para trazer aqui uma recordação do que é a primeira Páscoa. Foi quando Deus levantou um homem, Moisés, enviou ao Egito para salvar a sua nação. E a Bíblia diz que houve ali um confronto entre Faraó e Deus, do qual nós sabemos que Deus saiu vitorioso. É muito interessante. Eu quando estava a escrever, a orar ao Senhor, que eu gosto de escrever a pregação toda, e eu comecei a especular, a imaginar um filme. Até pus aqui um título: um Deus mortal contra o Deus supremo. Porque Faraó, ele achava-se Deus. Faraó era um homem, mas ele achava-se superior a todos os outros, inclusive superior a outros deuses. Mas nós sabemos que só existe um. Só existe um Deus Criador dos céus, da terra e tudo o que neles há. Amém? E então vem este confronto. E o Senhor manda 10 pragas. Na 10ª praga, cumpre-se a primeira Páscoa. Esta Páscoa teve origem na última praga, porque o Senhor disse a Moisés: eu enviarei o anjo da morte para matar todo o primogênito na terra do Egito. Para que não aconteça que os filhos de Israel também morram, matem um cordeiro por família, peguem no sangue, untem os umbrais das portas, para que o anjo da morte, ao passar, veja o sangue do cordeiro e não entre nessa casa, mas avance para a próxima. Dessa forma, quando deu meia-noite, o anjo da morte chegou àquela região, vendo o sangue nos umbrais da porta dos israelitas, avançou diretamente para o Egito. A palavra empregada no original é Pessage. Pessage é passagem. Esta palavra originou a Páscoa. A palavra Páscoa. Então, Páscoa tem origem em Pessage, que significa passagem. Mas que passagem é essa? O povo de Israel passou de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. O povo de Israel passou da morte para a vida, andando muitos anos para a frente. A época de Jesus. Foi exatamente isso que ele cumpriu na cruz. Naquela noite, para os egípcios, o que foi dor, angústia, lamento, para o povo de Israel tornou-se na alegria e na libertação. Quando nós vamos para a Bíblia, e não podemos ir para mais lado nenhum, porque a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. Eu digo muitas vezes que, se nós somos verdadeiros cristãos, nós só podemos depender unicamente da Bíblia. A Bíblia contém conselhos matrimoniais, pessoais, financeiros, jurídicos, contém lá de tudo. Então, a Bíblia é o manual que o Senhor deixou para o seu povo. Ok? Há muitos livros por aí. O melhor de todos é a Bíblia. E então, quando nós vamos para a Bíblia, em Êxodo 12:11, diz o seguinte: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Isto foi o que o Senhor disse a Moisés, como o povo deveria de comer o cabrito.
O interessante é que tudo o que está no Antigo Testamento é comprovado no Novo Testamento. Querem ver? Hebreus 11:28. O autor dos Hebreus, na seção dos heróis da fé, diz o seguinte: pela fé, está-se a referir a Moisés, celebrou a Páscoa e fez a expressão de sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Então, tudo o que estava escrito e tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, nós vamos ver que se cumpriu no Novo Testamento e tem vindo até os dias de hoje. Amém? Amém. Agora, Jesus, quando chegou a esta terra, ele veio com uma única missão. A missão de resgatar, de salvar a humanidade. E uma coisa que me fascina é que Jesus veio de livre vontade. Jesus não foi obrigado. Jesus não se viu no meio de um laço, de uma armadilha. Mas ele veio de livre, espontânea vontade para nos salvar. Mesmo nós o rejeitando, mesmo nós não acreditando nele, mesmo nós zombando dele, mesmo nós ignorando, ele veio com um propósito específico e não vacilou nem um bocadinho. Quando nós vemos o porquê dele ter morrido na cruz, eu não sei se vocês sabem, mas naquela altura, morrer na cruz era considerado a pior das mortes. Só ia para a cruz aquela pessoa miserável, desprezível, aquela pessoa, desculpem a expressão, que não prestava. Nós sabemos que era o Império Romano que reinava naquela altura. E também eles tinham-se especializado em métodos de tortura. E não havia um único romano que morresse na cruz, de tão miserável que eles achavam que era essa morte. E Jesus veio para morrer a pior das mortes por nós. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, e o Lucas, este evangelista, ele era médico, então ele escreveu algo que os outros evangelhos não têm, porque ele conhecia. E ele é o único que diz que quando o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras a orar, a famosa e conhecida oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Para nós parece algo muito banal. Nós estamos a falar de Jesus. Jesus, ele aqui, ele não está sendo Deus. Jesus, quando veio em pele, carne e osso como nós, a Bíblia diz que ele deixou toda a glória, ele deixou todo o poder no céu e veio e fez-se homem igual a nós. Então ele estava sujeito às mesmas necessidades que nós. Ele sofria exatamente igual como qualquer um de nós. Ele tinha fome e sede como qualquer um de nós. Ele precisava de dormir como nós precisamos. Então estamos a falar no homem, Jesus, limitado, o seu corpo limitado. E quando ele faz esta oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, nós, por mais que falemos, não conseguimos entender o que estava dentro de Jesus e aquilo que ele estava a passar. E o evangelista Lucas diz que o suor de Jesus transformou-se em gotas de sangue. Muitas pessoas podem achar que ele escreveu de uma forma extrema, exagerada. Mas sabiam que está comprovado na medicina. Por isso é que eu disse, ele era médico, ele sabia o que estava a escrever. Que quando uma pessoa, é um caso raro, raríssimo. Mas quando uma pessoa passa por um nível de stress e angústia elevado, os pequenos vasos que temos rompem-se, o sangue mistura-se com o suor e sai pelos poros. Foi aí que começou a dor de sofrimento, a angústia de Jesus. Foi aí que ele começou a sentir o peso dos nossos pecados sobre ele. É aí que começa a tortura de Jesus. Mas isso não foi o pior. Nós vemos que chegaram os romanos e
eu amo Jesus. Chegaram os romanos, Pedro ainda tentou intervir. Pedro tentou defender Jesus, mas Jesus sabia o propósito que tinha vindo à terra. Ele disse, deixa. Houve uma altura ainda que Pedro aproximou-se de Jesus quando Jesus disse que era necessário que ele fosse entregue. E Pedro a dizer, não, mestre, não é preciso. Jesus disse, afasta-te, Satanás. Jesus sabia o propósito e nada iria impedi-lo de o cumprir. E então ele é entregue aos romanos. Quando ele é entregue aos romanos, é levado para um lugar onde lhe são arrancadas as roupas. E começa outro método de tortura. A Bíblia diz que Jesus foi chicoteado. Quando nós vamos estudar, na altura, como é que era essa tortura do chicote, nós vemos que o chicote continha nas pontas ossos ou uma espécie de unhas em metal e umas esferas. O porquê disso? Cada vez que era golpeado ou chicoteado, a função desses ossos ou unhas era precisamente cravar na pele e arrancar. Criar mesmo feridas profundas. E aquelas bolas era para criar os hematomas. Não é fácil ser chicoteado, quanto mais desta forma. E aqui o corpo de Jesus não estava mais a aguentar. Ele ficou totalmente desfigurado. O peso, lembrem-se sempre, o peso do pecado foi sobre ele. Ele, como homem, não estava a aguentar. Se ele não estivesse preso naquele cepo de madeira, ele tinha caído no chão, todo ensanguentado, não se levantava mais. E enquanto eu escrevia, eu lembrava-me, aquele chicote simbolizava o quê? Os nossos pecados. Aquela pessoa que estava a chicotear Jesus, se nós trouxer para os nossos dias de hoje, somos nós quando pecamos. Então, quando nós pecamos, nós assumimos a pele daquele carrasco e estamos a aceitar Jesus novamente. E eu quero fazer aqui uma chamada de atenção à igreja do Senhor. Não peques. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo sereis tentados, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É o que Jesus nos ensinou. Por mais apetitosa que seja a tentação ou o pecado, evita-o. Porque tu em Cristo Jesus és mais do que vencedor. Tu consegues vencer. Não chicoteis novamente Jesus. Ele já pagou esse preço. Amém? Depois de ele estar ali todo chicoteado, a palavra do Senhor diz-nos que vestiram-no e colocaram uma coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos não foi simplesmente colocada só na cabeça. Ela foi atarrachada. Na medicina também está comprovado que o tamanho daqueles espinhos, ao penetrar o couro cabeludo, rasgou vasos sanguíneos. E quando estes vasos sanguíneos na cabeça são rompidos, é uma dor horrível. E o Senhor Jesus, como se não bastasse, ainda teve que carregar a sua cruz até ao lugar onde iria ser crucificado. O seu corpo já não aguentava. Foi preciso ajuda de uma pessoa. Foi preciso os guardas apanharem um homem no meio da multidão para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Jesus, quando chega ao lugar do Calvário, ou Gólgota, dependendo da tradução, que é o monte da caveira, o lugar da caveira, a Bíblia diz que arrancaram as suas vestes e lançaram sortes sobre ela. Ao arrancar as vestes, o sangue, as feridas que já estavam coladas na roupa, foram novamente abertas e mais sangue começou a ser jorrado. Jesus foi crucificado, os pregos ali espetados nas mãos, nos pés. E quando nós estudamos este processo de crucificação, nós vemos que não é nada fácil. Jesus, de vez em quando, para conseguir respirar, ele tinha que se contorcer, mexer-se um pouco na cruz. E isso gerava dores, asfixia. Chegou ao ponto que o ar entrava, mas já não saía. Era tortura de início ao fim.
E nós vemos que Jesus acaba por morrer antes dos outros dois, que tinham sido também crucificados. Jesus morre e cumpre-se o que tinha sido escrito no Antigo Testamento. Nenhum osso lhe foi quebrado. Nenhum osso foi quebrado. Por que é que Jesus morreu desta forma? Nós quando vamos à cultura judaica, quando vamos ao Antigo Testamento, nós vamos ver que toda a vez que o povo pecava, o Senhor tinha deixado uma ordem de remissão. Eles teriam que pegar num cordeiro, ou se a família fosse muito pobre, em rolinhas, e levar ao sacrifício. E dessa forma, o animal levaria sobre si a culpa, seria morto e a pessoa seria perdoada. Só que isso virou algo banal. É mais ou menos assim: eu pequei hoje, levo o sacrifício, já estou bem. Amanhã já posso pecar outra vez. Foi isso que entrou na cabeça do povo de Israel. E o Senhor fartou-se disso. O Senhor disse: não, isto não está bem. Chegou uma altura que o Senhor, da mesma forma que olhou para a terra e livrou o povo de Israel do Egito, Ele disse: não, eu agora vou livrar toda a humanidade do pecado, da opressão do pecado. E para isso eu terei que fazer o sacrifício perfeito. Para Deus livrar toda a humanidade, Ele fez exatamente aquilo que tinha ordenado a Israel. E Ele então entregou o sacrifício perfeito, Jesus Cristo. Ele entregou o Cordeiro sem pecado, sem mácula. E esse Cordeiro não teve razão de ser apontado. Esse Cordeiro não teve nenhum osso partido, como os outros dois malfeitores tiveram. Partiram-lhe os joelhos para que não pudessem fugir e morressem de asfixia. E foi desta forma que o nosso Mestre morreu. Agora, uma coisa que chama a atenção no profeta Isaías, é muito conhecido. Isaías 53 diz o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. O que é que vocês acham que Isaías está a falar? Precisamente deste dia da crucificação. Jesus não tinha boa aparência. O aspecto dele não era desejado. Ele estava totalmente desfigurado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como de onde quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Naquela trajetória de onde Jesus tinha sido açoitado até ao Monte Gólgota, ele era desprezado. As pessoas viravam a cara, outros cuspiam, outros zombavam. Ninguém queria saber dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A profecia cumpriu-se no dia de Páscoa. Esta profecia de Isaías estava-se a cumprir naquele exato momento, naquela sexta-feira que nós conhecemos hoje como a Sexta-feira Santa. Aleluias. Irmãos, quando Jesus é retirado da cruz por José de Arimateia, ele foi colocado num sepulcro virgem, que ainda ninguém tinha sido lá colocado. E até já ouvi dizer que, como o ministério de Jesus foi muito duro, ele precisou daqueles 3 dias de descanso para o que estaria por vir. Quando Jesus foi colocado lá, o seu corpo, eles fizeram todo aquele ritual de rodeá-lo dos lençóis, etc.
Mas até aqui, se nós formos ver a história, parece que foi algo normal, poderia ter acontecido com qualquer um. Mas o maior milagre estaria por vir. No domingo de manhã, quando Maria Madalena vai até o sepulcro, ela é espantada com a pedra já removida. O anjo falou-lhe que aquele a quem ela buscava não estava mais ali. E ela foi a correr novamente para ter com os discípulos, contou a notícia. E se nós formos para João, vemos que 2 deles saíram a correr, Pedro e João. Só que João, ultrapassando Pedro, chegou à porta do sepulcro e parou. Mas Pedro, aquele homem sempre ousado, entrou por lá dentro. E a narrativa diz-nos que Pedro viu os lençóis atirados para o chão. E quando olhou para um lado, viu o lenço que cobria o rosto de Jesus dobrado e colocado de parte. Vocês sabiam que esse lenço tem significado na cultura judaica? Aquilo que pode passar assim, de raspão, de lado, se nós analisarmos, nós vamos ver que tem grande significado não só na cultura judaica, como iria impactar toda a humanidade. João 20, 6, 7 diz: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Na convivência judaica entre o amo e o servo, o que é que este lenço nos ensina? O servo tinha a obrigação de servir da melhor forma o seu senhor, o seu amo. E quando ele preparava a sua mesa de refeição, tinha que ser tudo direitinho, tudo bonitinho, como o amo gostava, mas o servo não poderia estar ao alcance da vista do amo. Esse senhor, ele comia à vontade, e se por alguma razão ele pegasse no lenço, no guardanapo, limpasse a boca, a barba, as mãos, enfim, e jogasse sobre a mesa, se ele se levantasse, era o sinal que o servo podia ir e recolher a mesa, porque o seu senhor não voltaria mais. Se porventura esse senhor estivesse a comer e se levantasse, mas deixasse o lenço ou o guardanapo dobrado, o servo, ao ver aquilo, não poderia se aproximar da mesa. Era o sinal que o seu senhor voltaria para terminar. Quando o Senhor Jesus saiu daquele sepulcro e deixou o lenço dobradinho, ele estava a dizer: eu voltarei. Ele está a dizer: eu saí daqui pelo meu pé e voltarei para junto de vocês. Amém? Aleluias. Quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai ensinar os coríntios a respeito da maravilhosa ressurreição de Cristo. Aquele capítulo fala todo sobre a ressurreição de Cristo. É lindo, é maravilhoso. E ele lá vai ensinar: se Cristo não ressuscitou, o que é que nós estamos a fazer aqui? E porquê é que Paulo fala sobre isso? Porque Corinto era uma cidade situada na Grécia e os gregos chegaram a um ponto que eles acreditavam sim na ressurreição somente da alma, mas não do corpo físico. E essa doutrina errada estava a começar a contagiar os membros da igreja. E Paulo escreveu esta carta para eles a dizer: como é que vocês dizem acreditar na ressurreição e não na ressurreição do corpo? Então o que é que aconteceu com o nosso mestre? Paulo começa a exortá-los, a chamá-los à atenção. Aleluias. Irmãos, o domingo de Páscoa foi tão impactante que mexeu com a história da humanidade ao ponto de em todo o mundo celebrar-se a Páscoa. Em todo o mundo podem dizer que são ateus, que não acreditam em Jesus, mas o facto é que o calendário está dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Alguma influência houve.
a vinda do Senhor Jesus. Em todo o mundo, durante um ano, nós celebramos o Natal. E o Natal é o quê? É o quê? O nascimento? Não é um velhote, como disse o pastor Danilo, vestido de pijamas com um grande saco a passear? Não. É o nascimento de Jesus. E todo mundo celebra também a Páscoa, a morte e a ressurreição. Então Jesus impactou mesmo a humanidade. E só não crê quem não quer. A palavra está sendo pregada. Existem 1001 formas de ouvir a verdade. E só não aceita quem não quer. Jesus tornou-se a primazia da ressurreição. Sabem o que é que isso quer dizer? Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Ui. Então, e Lázaro? E a filha de Jairo? Jesus ressuscitou-os, é verdade. Mas eles voltaram para o corpo mortal. E mais tarde voltaram a morrer. Mas Jesus, sendo a primazia da ressurreição, ele ressuscitou no corpo glorificado, nunca mais morreu. Antes, pelo contrário, ele está vivo até os dias de hoje. E, como nos ensinou aquele lencinho, ele voltará. Jesus, para vocês terem noção, ele não somente ressuscitou, como ele se apresentou às pessoas. Sabem porque é que Jesus se apresentou às pessoas? Porque uma grande mentira tinha sido lançada. Em Mateus 28 diz que quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes que todas as coisas que havia acontecido. E congregando eles com os anciãos e tomando conselhos entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar aos ouvidos do presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Os guardas que estavam a guardar o túmulo de Jesus, com medo, eles foram até os anciãos e os anciãos disseram: diz a todo o povo que o corpo desse Jesus foi roubado. Diz a todo o povo que o corpo desse falso profeta, que era como diziam que era Jesus, foi roubado, para que a doutrina dele não venha a crescer. Só que a mentira não dura para sempre. É verdade que ela teve alcance até os dias de hoje. Muitos judeus ainda esperam o Messias por causa desta mentira. Mas Jesus, ele apresentou-se. Jesus revelou-se. Aqui, eu pus aqui uma nota, por causa daquele abençoado do Tomé, descrito na Bíblia. Sabiam que Tomé, eu até pus aqui, Tomé, ele é um exemplo claro da incredulidade reinando dentro da igreja. Nós estamos a falar num homem, Tomé, que andou com Jesus. Tomé viu os milagres que Jesus fez. Tomé esteve junto com Jesus, ouviu tudo aquilo que Jesus tinha a dizer, que iria ser morto, que iria ressuscitar. Ainda assim ele não acreditou na ressurreição de Jesus. Ele disse: se eu não vir com os meus olhos, não tocar nas feridas, então não acreditarei. Sabem porque é que ele estava a dizer isso? Lembram-se que eu falei que Paulo teve que instruir o povo de Corinto por causa daquela falsa doutrina? Muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja pensam, e desculpem a sinceridade, pensam que são cristãs, mas ainda não foram contagiadas com o verdadeiro cristianismo. Ainda não foram impactadas com o verdadeiro amor de Cristo. Ainda não foram experimentadas com as maravilhosas bênçãos que o Senhor tem para dar. E vivem uma vida de mentira para si mesmo. Era o que estava a acontecer com Tomé. Tomé representa essa parte da igreja.
E isto é uma chamada de atenção, porque a igreja tem que aprender a viver o sobrenatural. Tem que acreditar sem ver. Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu, disse o Senhor Jesus. E então Jesus, ele revela-se no meio do povo, inclusive disse: Tomé, anda cá. Eu acho que eu ficaria a tremer. Tomé, anda cá. Coloca aqui as tuas mãos. Olha aqui o meu lado traspassado. Ah, Senhor, agora eu creio. Pois, foi preciso ver para crer, não é? O Senhor Jesus também se apresentou. Em 1 Coríntios diz, a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, diz o apóstolo Paulo. Se fosse hoje em dia, se Jesus aparecesse, era logo filmar, redes sociais, Facebook, Instagram, era o telejornal a aparecer, havia 1001 fontes de divulgação. Mas naquela altura não existia isso. A melhor forma de divulgação na altura era o falar, era o presenciar e o comunicar. Se eu vejo uma coisa, eu posso ser testemunho daquilo que vi. Por isso é que Jesus se revelou a muita gente. E no final ele ainda diz, eu vou para o meu Pai, mas voltarei. E a Bíblia diz que quando Jesus subia, as pessoas conseguiam ver até que ele desapareceu. Então foi visível. Jesus veio no corpo glorificado e ele foi para o céu. Mas um dia ele voltará. E uma coisa que estava a mexer muito comigo é que Jesus foi o primeiro a ressuscitar num corpo glorificado e a mostrar-se. Para quando ele descer, todos possam reconhecê-lo. Ah, mas eu não o vi naquela altura. Irmãos, todos vão reconhecê-lo. A Bíblia diz que todo o joelho se dobrará, porque ele recebeu o nome que está acima de todo nome. A trombeta vai tocar, ele virá buscar a sua noiva, a sua igreja, e nós estamos aqui. Mas será que estamos prontos para o receber? Será que estamos prontos para subir com ele? Lembrem-se, ele é o Cordeiro Pascal, e é só através dele que nós temos a salvação. Amém? Irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não poderia ser o nosso libertador. E em vão seria tudo o que estamos a fazer aqui. Mas a palavra do Senhor diz que ele ressuscitou. A palavra do Senhor diz que ele está vivo. E ele enviou o Consolador para nos ajudar na nossa caminhada. Aleluias! Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. São palavras de Jesus. Então, irmãos, não busquem em lado nenhum outra coisa qualquer. Busquem somente a salvação que Cristo tem para dar. A Páscoa, que para muitos no passado foi tristeza, lamento, para nós hoje, com o entendimento que temos, tem que ser motivo de alegria, porque a Páscoa simboliza a nossa salvação. Quando Jesus morreu, diz que o véu foi rasgado, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Então, quando eu precisar de algo, quando eu tiver uma aflição, eu posso sim dobrar os joelhos e orar ao Senhor que me criou, porque Ele vai ouvir e melhor, Ele vai responder. Amém? Gostaria de vos convidar a colocar de pé. Aleluias. Irmãos, levem com vocês esta palavra. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus foi o Cordeiro perfeito, entregue em sacrifício de cada um de nós. E somente Jesus é o nosso meio de salvação. Aleluia. Curvem as vossas cabeças.
Aleluias. Poderoso e eterno Deus, eu quero nesta hora agradecer-te o privilégio que me deste, Senhor, de trazer a tua palavra. Mas eu bem sei, Senhor, que nada posso se não fores tu a fazer. Eu quero te pedir nesta hora, Senhor, que tudo quanto foi ministrado possa ficar no meu coração e no coração deste teu povo. Povo que o Senhor escolheu neste lugar. Povo eleito por Deus para marcar a diferença nesta terra. Senhor, que nós possamos, aleluias, ter sempre em mente o sacrifício de Cristo. O quão miseráveis nós somos, mas que em Cristo Jesus nós conseguimos, aleluia, a redenção e conseguimos a aproximação de Ti novamente. Senhor, que nós possamos, aleluia, buscar a Tua face e andar retamente nos Teus caminhos. Que nós possamos, Senhor, fazer somente a Tua vontade, Pai. E quando vier uma bandeja até nós, Senhor, aleluias, que nós possamos rejeitar. Que nós possamos, Senhor, aleluias, colocar de parte. Pois nós sabemos que o melhor vem somente de Ti. Pai, que nós possamos, Senhor, ser ministros nesta terra. Que nós possamos levar o amor de Cristo a muitos. Que nós possamos mostrar o verdadeiro caminho da salvação. Aleluias. Jesus, nesta hora eu quero agradecer-te por este grande sacrifício que fizeste. E fizeste, Senhor, de livre vontade. Quem poderia fazer este sacrifício? Aleluias. Quem poderia dar-se desta forma se não tivesse um grande amor? Obrigado, Jesus. E obrigado por um dia voltares para buscar a tua noiva. Ajuda-nos a permanecer fiéis e firmes para subirmos nesse glorioso dia. Aleluias. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias.